Ei, meus amores, estou de volta. Excelente dia, tarde, noite para você que está assistindo no gravado. Hoje é o primeiro dia de uma série de lives, são 7 lives, onde a gente vai falar sobre o caminho e hoje é o dia de identidade. Então fica aí que eu tenho absoluta certeza que vai ser incrível. Vamos entrando, vamos entrando. Oi, Dani, Leila. Vamos entrando. Você que está no gravado pode ir um pouquinho para frente, porque eu vou falar com as pessoas que estão aqui. Deixa eu colocar aqui. Nossa, gente, quanta gente que eu não vejo há um tempo. Michele. Felipe. Felipe tá sempre por aqui. Muito bom, muito bom. Vamos entrando, vamos entrando. Hoje é um dia muito especial para mim. Milhões de coisas aconteceram, milhares de coisas aconteceram antes de a live começar, mas a gente tá aqui porque já vou logo falando para vocês. Toda vez que vocês decidem fazer alguma coisa na vida, a sua mente ela vai te fazer ter um pedido de confirmação. Então, as coisas às vezes começam a dar errado, ou alguns obstáculos começam a acontecer que você fala assim, não é possível, deve ser um sinal de Deus para eu não fazer, para eu não mudar, para eu não ir para frente, para eu não... Só que é somente um pedido de confirmação. A sua mente é como assim, para ela é muito bom que você fique do jeito que você tá. Qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de coisa que você vai fazer nova, ou qualquer desafio que você vai enfrentar, ela quer que você pare, literalmente. Então, toda vez que isso acontece, vai acontecer esses obstáculos, vai acontecer... A Sol vomitou 2 vezes agora, assim. 10 minutos antes de entrar na live, a gente tava botando ela no chuveiro, desse jeito. Isso é só um pedido de confirmação da sua mente, assim, eu realmente quero mudar, eu realmente quero fazer, é isso mesmo que eu vou. É como se sua mente falasse, sem certeza, como se fosse uma luz amarela, assim, sabe? Se você quer... prosseguir, e aí nesse momento é um momento de muita decisão, ou você pega e fala assim, não, é o que eu quero mudar, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero para um outro nível, eu quero olhar para esse desafio e fazer diferente, fazer melhor, fazer mais, ou nesse momento você desiste e fala que foi um sinal de Deus para você desistir, mas na realidade era só um pedido de confirmação para sua mente. Então a gente já começa aqui, né, falando sobre isso, porque tudo na nossa vida tá comunicando com a gente, né? Tudo comunica com a gente. Quantos de vocês já passaram por pedidos de confirmação da mente, por não saber disso, acharam que era um sinal de Deus para desistir? Coloca aí nos comentários. E você que tá entrando, coloca pra mim se você tá me ouvindo bem, tá? Coloca aí pra mim, por gentileza, se você tá conseguindo me ouvir. Tá, Paty? Você tá me ouvindo? Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante. Vamos já começar. Eu entrei um pouquinho atrasada porque eu tava dando banho na Sol. Mas prometo que nas próximas a gente vai tentar não atrasar, né? Criança, só Deus. Ok? Então tá bom. Pra mim, esse é um dos temas mais especiais que tem. Eu falo de identidade há muito tempo. Desde a época da igreja. Sempre foi a mensagem do meu coração. Falar de identidade... Falar de propósito, falar de missão, sempre foi algo que sempre me bateu muito. Então, para mim, hoje, não poderia ser diferente a gente abrir essa série de lives com esse tema. Primeiro, eu preciso que vocês estejam muito comprometidos em estarem aqui. Porque algumas coisas que eu vou falar não são do senso comum. Talvez algumas coisas aqui eu vou te incitar, literalmente, vou incitar você a se olhar de uma outra forma, de uma outra perspectiva. E eu quero que você esteja presente, sabe? Porque a gente perde muita coisa na vida da gente porque a gente não está presente. Então a primeira coisa que eu quero que você faça é respire. Aonde você estiver, do jeito que você estiver. Eu sei que tem gente aqui que está trabalhando, tem gente que está de várias formas. Eu quero, se você está vendo outra coisa, se você está... Não adianta, assim, ou você tá aqui ou você não está, do mesmo jeito que qualquer coisa na vida. Então a primeira coisa que eu quero que você faça, respire. Se conecte com o momento presente. Se conecte com o que está acontecendo aqui. Com o que vai ser passado, além daquilo que eu vou falar.
Nesses 7 dias, muita coisa vai ser passada que você simplesmente não é uma coisa racional, não é no seu cabeção. Sempre falo, né, que a cura e os nossos processos, eles não estão aqui, eles estão aqui, tá? Então, às vezes, porque você é muito cabeção e porque você não tá conectado aqui, ou porque você fica querendo entender, mas por quê, você perde o suprassumo, aquilo que não é mensurável de ter aqui. Então, presença, respira. Toda vez que você se sentir um pouco disperso, respira. Isso é pra vida, tá, gente? Pra qualquer coisa que você vai fazer, beleza? Então, respira. A gente passa o dia inteiro, às vezes, sem respirar, sem perceber, sem estar presente. Então já começa aí, porque sem presença não tem caminho, porque o caminho é para dentro, tá? Então se você não consegue olhar para dentro, nada vai acontecer. Identidade é um tema bem interessante para mim, porque sempre foi a mensagem do meu coração. Sempre foi, eu sempre gostei de falar de identidade. Inclusive, há 3 anos atrás, quando eu comecei a abrir a live aqui e fazer esse movimento aqui no meu Instagram, a primeira mensagem que sempre veio foi sobre identidade e sempre vem esse processo de identidade aqui também. Só que eu tinha algumas coisas que eu preciso falar antes de a gente entrar no processo aqui para você compreender a sua identidade. Eu tinha um equívoco, tá? Por muito tempo eu me identifiquei com uma identidade, que era a minha identidade externa, tá? E a minha identidade externa, ela tem muito a ver com as minhas memórias, com o que eu já passei, com os meus traumas, com os meus acertos, com as minhas dores, com tudo isso. E ela faz parte de mim, ela é muito importante nesse processo. Não compreenda, não entenda que a identidade externa, a gente tem 2 identidades que a gente vai falar aqui um pouquinho mais a fundo, mas que a minha identidade externa, ou a minha identidade do ego, né? Ela não é importante, claro que é. Você escolheu vir pra cá com ela, você escolheu se manifestar aqui na matéria com essa identidade. Então ela é muito importante, inclusive, para acessar o teu propósito maior, que é a sua identidade interna, tá? Mas por muito tempo eu fiquei muito identificada com a minha identidade externa. Então era assim, eu sou de touro, com gêmeos, com isso, eu sou só isso daqui mesmo, não posso mudar. Aí depois eu entendi que isso aí era só eu olhar para as minhas sombras e era minha responsabilidade mudar esse processo. Aí depois, mas eu sou dessa forma, eu sou daquilo. E um monte de coisa que eu falava que eu era fruto de trauma, era fruto de dor, era fruto de equívoco, era fruto de rótulos que as pessoas colocaram em mim, rótulos que eu coloquei e não tinha nada a ver com o real sentido do que eu realmente era. Era muito pequeno, era muito limitado. E aí eu já começo te perguntando, o quanto você está limitando a sua identidade, falando eu sou isso, sou aquilo, outro. E aí eu vou um pouquinho mais. Quem você era antes de te dizerem e de você acreditar isso tudo aí que você é. Você acorda de manhã e você fala assim que você é preguiçosa, que você não consegue isso, que você não consegue aquilo, que todo mundo consegue, que você é alguém difícil, que você é alguém fácil, que você tem dedo podre. Você começa a colocar um monte de rótulos em você, sabe? Preguiçosa, eufórica, isso, aquilo, outro. Antes mesmo de se olhar. Quantos desses rótulos você se colocou por conta de memórias de dor, trauma, etc. Ou porque você ouviu e nem lembra que ouviu, isso que é o pior. Porque um monte de rótulo que a gente tem e que a gente traz como identidade foi dado pra gente quando a gente era criança, a gente não tinha nem consciência do que a gente estava fazendo. Então sua mamãe falou que você era preguiçosa, foi isso mesmo que você incorporou dentro de você. Aí a sua mãe falou que você é incrível também, e aí você vai e incorpora isso. Só que aí no momento que você não é tão incrível assim, você se frustra com você, você não entende o que está acontecendo e você fica perdido do mesmo jeito. Um dia te falaram que o seu valor, por exemplo, era do tanto de dinheiro que você tinha na conta. Então você fica igual uma louca atrás de dinheiro e quanto mais tem, mais quer e mais falta sente, você não sabe nem por que você está fazendo isso. Simplesmente porque você colocou um rótulo em você, você está totalmente identificado com a forma. E voltando para o que eu estava falando, por muito tempo eu só me identifiquei com essa minha identidade externa, tá? Que é a identidade do ego, é a identidade da separação, é a identidade da forma, do mundo da forma. E aqui é o que eu preciso que você preste atenção. Se você só entender isso daqui, já deu tudo, tá? Porque eu demorei muito tempo para compreender isso. Beleza? E o segundo equívoco foi quando eu compreendi que eu tinha uma essência.
e que a minha essência era ilimitada. Que a minha essência, ela era conectada com algo maior, que dava um sentido maior para a minha vida. E que não estava ligada à forma. Ou seja, aquilo que eu tinha era uma consequência do que eu era. Mas eu não era somente aquilo que eu tinha. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender a diferença dos dois? Então, por muito tempo eu me identifiquei com somente com isso, e só busquei isso. E literalmente mesmo, eu abafei total a minha identidade externa. Só que, presta atenção, você é um ser que em essência é ilimitado. E aí esse ilimitado, você pode colocar que você é Deus em ação, que você é o eu sou, que é o Espírito Santo, que é o sopro de vida. Você coloca do jeito que você quiser, o nome que você quiser, porque o nome é o que você usa na forma, tá? Nessa tua identidade externa, beleza? Mas essa sua parte mais ilimitada, essa sua parte que dá esse pulso de vida dentro de você, ela é muito importante, mas ela decidiu vir para essa matéria, para essa realidade física se manifestar. Então, essa realidade física também é muito importante. E uma coisa dança com a outra. Então, a tua identidade interna e a tua identidade externa, elas vão dançar entre si. Beleza? Elas precisam de uma para outra, assim, sabe? É lógico que existe uma primária e uma secundária. A primária é lógico que é a sua identidade interna, porque é ela que dá forma a tudo. Agora, olhar para você e falar que a sua identidade externa não é suficiente, não é importante, isso também é um equívoco. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é isso. Você tá aqui? Coloca aqui para mim se até aqui tá tudo de boa. Coloca aí. Então, além das dores, além das memórias, além disso tudo, quem você é? Você já se perguntou isso? Coloca aqui nos comentários que eu preciso e eu quero saber de vocês. Tá? Eu adoro fazer ao vivo por conta disso. Beleza? E aí, é muito interessante. Hoje eu vou trazer uma história pra gente destrinchar aqui. E tem a ver com um cara que pra mim foi o maior destravador de identidade do mundo, tá? Chamado Jesus, né? Mas chamado também, mais conhecido como Cristo. E a gente vai falar um pouquinho sobre... Eu vou trazer várias histórias, mas hoje pra mim foi bem interessante porque veio logo uma história que já mexeu muito comigo há anos atrás. E hoje eu tive outra consciência na hora que eu li, tá? O Cristo... Algumas pessoas olham para Jesus, e eu também olhava para Jesus de uma forma muito limitada, tá? Eu não conseguia compreender um pouquinho do que ele estava dizendo. Eu não tô falando que eu sou certa, que eu sou absoluta, não. Eu vou te passar a minha forma de ver e que para mim faz muito sentido, tá? O Cristo sempre falou o tempo todo que ele veio para ser um com o Pai, que ele era o Filho e o Pai era o pai dele, né? Que ele era um com o pai. E aí, estudando alguns autores, tipo Neville Goddard e etc., eu comecei a compreender algumas coisas aqui. Primeiro, que quando ele fala que ele e o pai são um, o filho significa essa identidade externa, tá? É o que tá aqui. É o que está na matéria, é o que está fazendo. E Jesus veio para a matéria, ele veio, ele andou aqui, ele comeu, ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu angústia, ele chorou, ele sorriu, ele festejou. Então, o Filho é essa materialidade, é o que vem se manifestar aqui. O Pai é a essência. É aquilo que é imortal, que é eterno. E aí o Pai, a gente não tem nem como mensurar. Como é que eu vou chegar para você e falar o que é a essência? Tudo que eu chego e falo é isso, vai se desfigurar, porque a essência, ela não tem como você chegar pra mim e falar assim, o que é essência? Quando você fala, o que isso daqui é essência, você já tá fragmentando essa essência, ela já não é mais a essência, ela já não é mais o todo, né? Então, o Pai é essa essência, é Deus, é a potencialidade, é o Marco Zero, né, que o Ho'oponopono fala, é onde surge todas as coisas, ele é a fonte de todas as coisas. E o que Jesus fala o tempo todo? Que ele e o Pai são um.
E tudo que ele faz é exatamente isso, que ele e o pai são um. E como que ele manipula, né? E quando eu falo manipula, gente, é porque ele manipula mesmo, né? Olha para um peixe e fala assim, pega uma moeda ali para pagar imposto. Porra, tem uma moeda dentro do peixe. Então, como que ele manipula a matéria? Porque ele é o Cristo, que significa cristalino, ou seja, entre ele e o pai não tem ruído. Não tem ruído. Aqui é que está a chave da iluminação. Quanto mais você, ego externo, tiver conectado com o Pai, que é essa essência, e não tiver ruídos, mais você vai manifestar o teu propósito aqui na Terra. Mais você vai manifestar felicidade, riqueza, saúde e etc. Porque isso que é o normal. O fluxo natural da vida é fluxo. É o abundante, o próspero, o saudável. Toda vez que eu bloqueio esse fluxo, porque eu tenho esses ruídos entre eu e o pai, o que acontece? Eu começo a manifestar doença, escassez, tristeza e etc. E aqui vai o pulo do gato. Se você está sofrendo de qualquer coisa, é porque você não conseguiu acessar ou perceber essa essência dentro de você. Todo sofrimento na sua vida surge da identificação somente com a forma, ou seja, somente com o seu corpo físico, somente com aquilo que você está fazendo aqui, e não com a tua essência. Então, quando Jesus fala que ele e o Pai são um, que ele é o Filho, tá? E o Pai é maior do que o Filho, ele está dizendo exatamente isso, beleza? Então, isso, e olha que interessante, o que o filho veio manifestar é muito importante, desde que esteja sendo um com o Pai. E o Cristo vem desse cristalino, ou seja, sem ruído. E o que são esses ruídos? Memória, crença, dor. Você veio pra cá como um ser limpo, beleza? E você começou a sofrer coisas. Você começou a aprender que você não era conectado com Deus. Você começou a aprender que você era sozinho. Você aprendeu que a vida é matar um leão por dia. Que a verdade da vida é a escassez. Você esqueceu que o universo é benevolente. Te falaram, inclusive, que você estava desviada do caminho, que você ia para o inferno. Entendeu? Você esqueceu da sua identidade. Você esqueceu do seu propósito. Quanta gente olha para a rua e fala assim, o que você vai fazer aqui? O que está aqui? Gente, até um celular, pelo amor de Deus, até a coisa mais ridícula do mundo tem um propósito. Por que você acha que você não tem? Porque você acha que você não tem um propósito porque você está desconectado do Pai, que é essa essência. Quanto mais conectado e quanto menos ruído, é isso. Então, qual é o teu propósito aqui? Tirar esses ruídos. E conectar a tua realidade física, o mundo material, com esse teu mundo da essência. Quanto mais você e o Pai são um, mais o teu propósito é manifesto aqui, mais saúde você tem, mais prosperidade você tem, mais você vive essa realidade física na sua máxima potência. E aí eu vou te perguntar, e aí, gente, é muito interessante, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo. Nesse momento, a minha centelha, a minha essência está falando comigo também. Então eu quero que você comece a escutar a tua essência. Comece a escutar o Pai que está dentro de você. Começa a escutar esse Deus que está querendo se manifestar através de você e você, por conta desse monte de memória, esse monte de crença, esse monte de dor, esse monte de identificação com esses traumas, não consegue enxergar a essência que você é, a potencialidade que você tem. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo o que você precisa para mudar a sua realidade em qualquer nível já está dentro de você. Eu sei disso porque todos nós temos essência dentro da gente. Todos nós temos o Pai dentro da gente. Não tem um ser humano que se quiser olhar para dentro, não encontra qualquer saída. Tá? Sabe aquela voz que te impulsiona? Sabe aquela intuição que vem pra você? Sabe aquilo que fala assim, vai pra aquele lado, vai pra aquilo ali? Sabe o entusiasmo que você sente por pensar em fazer algumas coisas ou viver algumas coisas? Sabe aquele desejo que não sai do seu coração nunca? É essa centelha, é essa essência querendo se manifestar aqui na matéria. Só porque você simplesmente está totalmente conectado com a matéria somente, e muito mais que a matéria, você está conectado com esses ruídos entre você e o Pai, você não consegue manifestar. Então aqui o caminho é o chamado, toda essa série de lives, e tudo que eu faço na realidade, é um chamado para mim, para você,
de voltar para essa essência para ser manifesto no físico através da sua essência. O quanto você quer manifestar coisas que não tem nada a ver com você. Você quer manifestar um relacionamento, e aí quando você manifesta esse relacionamento te traz dor. Sabe por quê? Porque você não está cristalino, você não está sendo um com o Pai. Então você vai criar através de memória e não através de essência. Essa é a essência do Ho'oponopono, por exemplo. O Ho'oponopono diz: a gente tem duas coisas para fazer na vida. A gente cria a partir de duas coisas. A partir da memória, beleza? E a partir da inspiração. Quanto mais eu limpo essas memórias e chego no ponto zero, né? Que é a potencialidade, que é a essência. Cada um vai falar de um nome, né? Mais eu vou manifestar através da inspiração. Menos problema eu tenho. Por isso que quanto mais problemas eu tenho na minha vida, quanto mais a minha vida está bloqueada, é porque eu estou muito identificado com essas memórias e pouco identificado com a minha essência. Então eu precisava dar essa introdução para a gente falar a mesma língua, beleza? Então quando eu falo de identidade externa e identidade interna, filho e pai, você vai compreender isso daqui. Um é o mundo da forma e o outro é o mundo da essência. Eu não tenho como te falar o que é o mundo da essência, porque toda vez que eu quero definir algo, eu fragmento. E fragmentação é da natureza do mundo da forma. Beleza? Por que eu sei que eu sou a Janaína e que a Janaína, mesmo em essência, eu sou um com a Duda, por exemplo, que tá aqui? Eu sou um com a Duda, em essência. Mas a Janaína, que no mundo da matéria, é a Janaína, tem essa fragmentação. Porque na matéria tem essa fragmentação. Beleza? Até aqui? Então vamos lá. E aí é bem interessante, porque há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, uns 10 anos atrás, eu tava lendo uma história na Bíblia e me chamou muito a atenção. Jesus sempre me chamou muito a atenção, né? E por um tempo eu, inclusive, dei uma negada nele porque eu achei dentro de mim que ele era exclusividade da religião. Até que no primeiro desperte presencial eu tive uma experiência muito forte com ele, assim, porque falei: Jesus, vamos fazer doideira nesse lugar, sabe? Eu lembro exatamente isso que eu falei, exatamente assim: Jesus, vamos fazer doideira nesse lugar com essa gente? E aí eu lembro, cara, que eu senti uma presença tão forte, E era como assim: eu tô aqui o tempo todo. Você que não tá me vendo, mas eu tô aqui o tempo todo. Então, eu e Jesus, a gente tem um negocinho aqui. Se você tá aqui também é porque a gente se identifica de alguma forma, porque senão você nem estaria aqui. Beleza? E aí tem uma história chamada O Endemoniado de Gadareno. De Gadara, né? E aí, há muito tempo atrás, eu olhei para essa história e eu tive um insight muito forte com essa história. Porque Jesus, toda pessoa que ele encontrava e que essa pessoa estava sofrendo, ele olhava para essa pessoa além daquele sofrimento dela. Ele realmente via a identidade dessa pessoa. Por exemplo, a mulher samaritana. Ele olhou para a mulher, ele não olhou para a mulher que tinha um monte de marido. O endemoniado de Gadareno aqui, eu vou falar sobre ele, mas todo mundo, Pedro, por exemplo, ele não viu um endividado, sabe? Ele viu o potencial que Pedro era. Judas, ele não viu o traidor, ele viu a essência de Judas ali, que estava um pouquinho perdido. Então, Jesus, ele tinha essa capacidade, isso que eu acho interessantíssimo nas histórias, é que ele tinha essa capacidade de ver além do que a matéria estava mostrando. Entende? Por isso que ele era Cristo. Toda vez que você se conecta com Deus, você vai começar a olhar as pessoas como Deus vê. E aí, quanto mais você olha as pessoas como Deus vê, mais você vai compreendendo algumas coisas e você menos vai julgar. Amanhã é o dia do perdão. A gente vai entrar bastante nisso, tá? Eu vou trazer uma compreensão, assim, que talvez você nunca tenha ouvido falar, a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar. Mas é exatamente isso. Jesus tem essa coisa, essa mania de ver a gente além, sabe? Além dos rótulos, além do que a gente acha, além disso tudo, né? E o endemoniado de Gadara foi exatamente isso. Na hora que eu vi essa história, eu falei assim: nossa, todo mundo viu os demônios daquele homem. Jesus viu a identidade. Jesus viu que ali dentro tinha um filho, sabe? Jesus viu que ali dentro tinha alguém
que apesar daqueles demônios todos, né, que você pode chamar de qualquer coisa, né, algumas pessoas vão falar que era demônio, outras vão, eu costumo dizer que pra mim eles eram essas memórias, tá? Então, pra você que, se tiver a Bíblia aí, pode pegar, tá bom? Pode pegar aí que a gente vai adentrar aqui, você pode ter certeza que você nunca mais vai se ver da mesma forma, tá? Porque você vai começar a se ver como a tua essência te vê, tá? Marcos 5, tá? A cura de um endemoniado gadareno. Chegaram do outro lado do mar, na província de Gadareno, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda concorrentes o podia alguém prender. Ou seja, ele morava lá no cemitério, ninguém podia conseguir prender o cara, tá? Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar ele. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras, tá? E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Olha que louco. Correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus tinha falado para eles saírem dali de dentro desse homem. E Jesus perguntou para ele: qual é o seu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, presta atenção aqui, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, porque o cara era famoso, pensa que era o endemoniado, todo mundo conhecia o cara, né? E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tiveram a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saíssem das suas terras. Presta atenção. E entrando ele no barco, Jesus rogava-lhe... E entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para tua casa, para os teus, anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. Essa história é muito interessante. Essa história é muito interessante por quê? Porque tudo aqui fala com a gente, tá? Primeiro, Jesus chega nessa cidade e tem um cara lá. Esse cara tá possuído por vários demônios, tá? E esse cara é um problema para a cidade, tá bom? Todo mundo ali já tentou amarrar ele, já tentou tudo. Ele não consegue ser amarrado por ninguém. Mas é interessante porque ele vivia nos sepulcros, ele vivia no cemitério e ele se feria. Ninguém conseguia prender ele, mas ele mesmo era preso nesses próprios demônios dele. Esses demônios, gente, vocês podem chamar do que você quiser, mas aqui eu vou trazer uma reflexão. Quantos demônios a gente tem na vida? O medo é um demônio. O medo é um demônio muito forte, porque o medo te afasta totalmente do amor. O medo, ele te tira totalmente do processo da essência. E o medo é um demônio muito forte, então... Às vezes, né, você acha que um demônio é aquela coisa que vem do inferno para te atormentar. Beleza. E o medo que você sente da falta todos os dias? E que nunca vai se manifestar. Você sente, algumas pessoas que eu conheço têm medo de passar fome e absoluta certeza que elas nunca vão passar fome, não tem como. Quais são os seus demônios? Talvez foi um abuso que sofreu na infância, que fica te atormentando até hoje, fazendo com que desconfigure totalmente a sua essência, totalmente a sua identidade. Talvez você é agressiva desse jeito, porque tem um demônio do abuso aí dentro de você, que como você ainda não conseguiu expulsar esse demônio de você, você é agressiva com todo mundo.
e as pessoas te veem como agressiva. Só que Deus, a sua essência, sabe que você é muito mais do que isso, porque Ele te conheceu antes do abuso. A gente pensa que os demônios, né, são só aquelas coisas que a gente via naquela coisa universal, né, com o seu nome, meu nome não sei o quê. Mas quantos demônios a gente tem? O demônio da escassez, o demônio da falta, o demônio da incapacidade, o demônio do abuso, o demônio da doença, o demônio da falta de perdão, o demônio da falta de conexão com a fonte. Quantas pessoas são atormentadas dia e noite a procurar a morte, porque não consegue acessar a sua essência, porque está tão identificada com esses demônios que vivem em meio ao sepulcro. O ambiente dela é o sepulcro. Ninguém colocou ela no sepulcro. Ela se coloca no sepulcro todos os dias. E aqui é interessante, porque ele todos os dias se feria. Aquele endemoniado, ele todos os dias se feria. E clamava, e clamava, e clamava. Às vezes você é essa pessoa que através da dor, da rejeição, através da raiva, através do ódio. Talvez você é essa pessoa que através do ódio está clamando por ajuda. Quantas pessoas que você conhece, e aqui a gente já vai para entrar no amanhã, né, que é o dia do perdão. Elas não sabem pedir ajuda. Elas pedem ajuda, sabe como? Machucando, ferindo. Quantas pessoas você já feriu porque você estava pedindo ajuda? E aí você fere o outro. E quando a gente não é curado, a gente não consegue. Pessoas feridas, elas ferem as pessoas. Pessoas feridas se ferem. Talvez você tá tão identificada com o demônio da rejeição que você fica num relacionamento abusivo se machucando porque você não consegue acessar a sua identidade, a sua essência. Porque se você conseguisse acessar a sua identidade, você não aceitaria menos do que uma pessoa te tratar como uma princesa. Talvez você está tão identificado com o demônio da escassez, da falta de perspectiva, da falta de capacidade, porque falaram que você era um zero à esquerda, um nada, que você não consegue manifestar abundância e prosperidade de jeito nenhum, e você se fere o tempo todo, se colocando em situações indignas por conta de dinheiro. Você fica num lugar que você não quer ficar, você trabalha numa coisa que você não quer trabalhar, simplesmente por conta de dinheiro, porque você não consegue acessar a sua essência. Porque se você conseguisse acessar a sua essência, você ia saber, você ia querer manifestar o divino nessa terra. E quando a gente manifesta o divino nessa terra, os recursos vêm. Porque a gente se conecta à abundância da vida, à prosperidade. Prosperidade é natural, dinheiro é recurso. Primeiro a gente acessa a naturalidade e depois o recurso vem. Só que você se coloca em situações indignas o tempo todo, você come migalha o tempo todo, simplesmente por não saber quem você é. E esse cara, ele andava lá no sepulcro e é engraçado porque ninguém prendia ele, só ele mesmo. Ninguém machucava ele se machucava. Então, qual área da sua vida que você tem se machucado, que você tem se colocado abaixo, que você não tem, se você tem aceitado migalha? Eu quero que você comece a pensar nisso daí. E é interessantíssimo, porque Jesus chega, e aí num primeiro momento, aquele cara, ele adora Jesus. Ele reconhece que aquilo ali, tem algo aquilo ali nele, para ele. Jesus, ele é interessante porque ele faz a gente, quando a gente está conectado com a nossa essência, qual Jesus era, e ele e o Pai era um, as pessoas que estão sofrendo, que estão com qualquer tipo de problema e etc., eles começam a ver em você algo que parece que você tem água para eles estão com sede. Tem pessoas que estão com sede e você não está se posicionando no teu propósito. E por você não se posicionar no teu propósito,
Você fica perdido. Esse cara, ele olha para Jesus e ele adora Jesus. Ele adora Jesus, aquela parte dele, a essência dele fala, chegou o cara. Chegou o cara que vai me lembrar quem eu sou. Porque, gente, a gente tá aqui, eu não tô aqui pra acender a sua luz, não. Eu tô aqui pra acender a minha luz, porque quando você acende a sua luz, o outro olha pra você e lembra da luz dele, e é isso que Jesus faz com esse cara. Quando Jesus chega, esse homem lembra da luz que ele tem dentro dele também. Então, todos nós somos chamados a exorcizar esses demônios para que a nossa luz brilhe. E a nossa luz brilhando vai inspirar os outros, vai lembrar os outros que eles também têm isso dentro deles. Não é que você acende luz em ninguém, que você salva ninguém. Para com isso. Você está aqui para acender a sua própria luz. E essa sua luz vai inspirar os outros a acender também. Então esse cara, no primeiro momento, ele vai lá, ele adora Jesus e depois ele começa a entrar em conflito com ele mesmo, com aqueles demônios. Aqueles demônios, aquela forma que ele tinha de viver, aquelas memórias, aquelas dores, aquilo tudo ali, aqueles demônios dele, começa a falar assim, não, tô aqui há tanto tempo, não vou sair daqui não. Jesus, que tenho eu contigo, vai embora, me deixa aqui em paz. Então, no primeiro momento, algo, vai te trazer isso. Nossa, realmente eu tenho isso dentro de mim. Mas vai ter um processo de que você vai ter que calar esses demônios e vai ter que mandar eles saírem. E isso, meu amor, é um processo de escolha. Isso é um processo de escolha seu. Em se conectar com essa essência, e aqui essa essência é conectada aqui, com a história com Jesus, se conectar com aquilo ali, para que você mande embora esses demônios. Presta atenção. Eu comecei essa live falando sobre pedido de confirmação. Toda vez que você vai mudar um padrão, pode ter certeza, pode ficar tranquilo, que isso vai vir contra você primeiro. Vai tudo dar errado. As coisas não vão se encaixar. Vai vir um monte de obstáculo. Você vai sentir medo. Você vai querer ficar na merda. Porque às vezes, gente, a merda fede, mas ela é quentinha. E aí mudar... Pensa no seguinte, quanto tempo aquele cara estava identificado com aqueles demônios, vivendo naquela vida, presta atenção, vivendo aquela vida, vivendo aquele processo lá dele, e ele estava identificado com aquilo ali, e agora ele ia ter que mudar outra coisa. Ele ia ter que mudar tudo. Ele ia ter que voltar para casa dele, ele ia voltar a trabalhar, voltar a fazer as coisas. E, gente, pode ser muito louco, mas às vezes você tá parado num padrão porque simplesmente você tá ganhando alguma coisa com aquilo ali. O que você tá ganhando estando na merda? O que você tá ganhando com esses demônios? Porque nenhum ser humano fica num lugar onde ele não esteja ganhando algo. Só que às vezes você tá tão identificado com essa forma, é aquilo que eu tô falando. A migalha pra você é tão valiosa, você não quer mudar seu padrão, porque pelo menos você tem a migalha. Só que você não consegue compreender que tem um banquete aqui na frente. Só que você tá tão identificado com a migalha, você não quer abrir mão da migalha. Então olha pra sua vida e pergunta assim, o que eu preciso abrir mão nesse momento? Que eu sei que vai ser desconfortável, não vai ser gostosinho, eu vou ter que ter outros comportamentos, eu vou ter que ter outra mentalidade, eu vou ter que fazer de outra forma. Todo mundo na minha família faz desse jeito. Todo mundo na minha família é pobre. Todo mundo na minha família tem casamento fracassado. Todo mundo na minha família tem isso, mas eu quero fazer diferente. Eu vou fazer diferente, eu quero fazer diferente nesse processo. Só que, o que você vai precisar abrir mão? Porque vai precisar abrir mão. Não tem como você mudar algo na sua vida cheio de coisa. Você vai ter que abrir mão. E amanhã a gente vai falar muito disso. Sem perdão, sem abrir mão de algumas coisas, meu amor, com esse monte de tralha aí atrás de você, você não vai mudar nunca. Você nunca vai encontrar o caminho. E aí, no primeiro momento, aquele homem, ele adora Jesus porque ele tem essa essência dentro dele e ele fala assim, ai, meu Deus. Só que num segundo momento é como se ele começasse ele mesmo brigar com ele.
E aqui é um momento de escolha. Você que decide escolher. Vai continuar com o mesmo padrão? Vai continuar com a mesma coisa? Vai continuar com a falta de confiança no universo? Vai continuar com esse mesmo padrão de pensamento? Você que escolhe. Beleza? E aí, outra coisa interessante que eu acho aqui é que Jesus olha para ele e fala assim: qual é o seu nome? E aí é interessante porque o que responde Jesus, ninguém falou o nome certo. É como se eu olhasse para você e falasse assim: tá tudo bem, fulana? Oi, Roberta, tá tudo bem? Qual é o seu nome? Aí você olha para mim: abuso. Oi, Cicrano, qual é o teu nome? Escassez. Oi, Cicrana, qual é o teu nome? Rejeição. Qual é o teu nome? Jesus quer saber qual é o seu nome verdadeiro. Só que às vezes você vai ter que nomear os seus demônios. Porque você está tão identificado com aquilo ali que você já fala sobre você como se você fosse o abuso em si. Você fala da sua vida como se você fosse a escassez. Você fala da sua vida como se você fosse aquilo ali. Só que você não é nada disso. Isso daí é só uma identificação com a forma. A hora que você acessar a sua essência, você vai poder escolher ser outra coisa. Teve uma época na minha vida que tudo girava em torno do abuso. Tudo. Todas as minhas escolhas. As escolhas dos meus relacionamentos, a escolha de como eu tratava as pessoas, a escolha de como eu me isolava, a escolha como eu me maltratava, a escolha como eu me machucava, a escolha como eu fazia, eu tinha decisões que iam me machucar, que me machucavam, simplesmente porque eu estava totalmente identificado com aqueles demônios, que eu estava identificada com o demônio do abuso. E aí teve um dia que Jesus teve olhar para minha cara e falar assim: qual é o teu nome? E eu falei abuso, e ele me lembrou realmente quem eu era. E aí quando Jesus vem e te lembra quem você é, você tem escolha de mudar. Não é porque sua mãe foi assim, que seu pai foi assim, que fizeram isso contigo e etc, que você tem que continuar com essa identidade. Não é porque falaram pra você que você é um zero à esquerda que é aquilo que você é mesmo. E aí Jesus olha e fala: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E aí foi um processo para eu olhar para Jesus e falar assim: olha aqui, eu sou a Janaína, eu estou Janaína, mas eu em essência sou um com Deus. E eu posso mudar qualquer coisa que eu quiser na minha vida. Se você me conhecesse há 10 anos atrás, você ia ver que eu era outra pessoa. Simone acabou de entrar. Simone me conhece desde criança. Se você olha hoje, me olha antigamente, 10, 15 anos atrás, outra pessoa. Se você me vê 3 anos atrás, outra pessoa. Por quê? Porque eu tô o tempo todo, eu compreendo que isso daqui, meu amor, é estar. Por isso que a gente vai ampliando nossa consciência, porque o que nasce de um jeito e morre do mesmo jeito é bicho. E eu não sou bicho, eu sou ser humano. É um processo de consciência um pouquinho melhor. Ser humano tá aqui para se melhorar, para expandir. Não é porque foi que tem que continuar sendo. E quanto mais eu expando a minha consciência, mais eu vou escolhendo ser o que eu realmente sou. Sem me identificar e sem me apegar. Compreende? É muito louco isso. E aí Jesus chega pra ele e fala: qual é o teu nome? E aí, simplesmente, é muito interessante. Porque Jesus perguntou para os discípulos uma vez: quem vocês acham que eu sou? Aí, algumas pessoas acham que você é um profeta. Quem vocês acham que eu sou? Algumas pessoas falam que você é um vagabundo. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus vai lá e vai embora. Jesus não se apega àquilo ali que as pessoas estão falando dele, porque ele sabe quem é ele. E aí é muito interessante que teve uma vez que Moisés, Deus manda, a essência de Moisés chega para ele e fala assim: vai lá para Faraó e fala que tu vai libertar o povo dele. Aí ele fala assim: mas como é que eu vou lá para Faraó, maluco? Vou falar em nome de quem? Por isso que não dá para eu ir para a igreja, tá vendo? Como é que eu vou falar que Deus falou maluco? Que Moisés falou maluco para Deus. Aí, vou falar em nome de quem? Aí vem uma voz dentro de Moisés e fala assim: fala que o eu sou. Olha como é que tá totalmente desidentificado da forma. Fala lá que o eu sou
mandou libertar o povo. Ou seja, a potencialidade pura. Vai lá e fala que é a essência, que a fonte de todas as coisas mandou libertar. E é assim que é. Então eu olho pra você hoje e falo, quem você pensa que é? Quem você tá falando que é? Qual é a tua história o tempo todo você contando? Jesus olha pra você hoje e fala assim, quem você é? Qual é o seu nome? E você volta com o quê? Abuso? Tristeza, depressão, ansiedade, escassez? Qual é o teu nome? E aí a gente precisa escolher, deixar que a ciência se manifeste pra gente se libertar desse monte de coisa, beleza? E aí é bem interessante porque os demônios, eles falam o seguinte, a gente não quer sair dessa província, desse lugar. Olha que louco. A gente não quer sair dessa província, desse lugar. Deixa a gente ir pro porco. Interessante que naquela época o porco era considerado um animal impuro, né? Mas nem os porcos quiseram... Nem os porcos quiseram ter aquele monte de trauma, aquele monte de dor, aquele monte de demônio dentro deles. Eles se precipitaram. Aqui é muito interessante, sabe por quê? Porque ninguém prestou atenção nisso daqui. Pelo menos eu nunca vi nenhum pregador, ninguém que falou dessa história, deu ênfase para isso. Vocês repararam que depois que Jesus expulsa os demônios do cara, o cara fica de boa, os demônios vão pro porco, os porcos, quase 2.000, né, que tá falando ali, se precipitam, morrem, tá? Aquele lugar, toda a economia daquela cidade, ela era sustentada pelos porcos, tá? E é muito interessante isso, porque a economia girava em torno dos porcos, e os porcos, ou seja, criou-se um caos, certo? Vocês repararam que as pessoas, porque essa passagem está em outro lugar também, se eu não me engano está em Lucas, e lá em Lucas fala o seguinte, que as pessoas expulsaram Jesus do lugar, porque elas ficaram por conta que elas perderam dinheiro. Elas perderam os porcos. Toda vez que você mudar na sua vida, toda vez que você decidir mudar algumas coisas, você vai incomodar. E você vai incomodar você mesmo, não é só as pessoas, não. As pessoas vão falar que você é maluca. Toda vez que você realmente quiser viver da sua essência, em alguns lugares você vai ter que ser até expulso. As pessoas preferiam ficar com um cara perigoso daquele jeito do que passar pelo processo que precisavam passar, porque ia causar muito incômodo. E elas expulsaram Jesus de lá. Jesus saiu de Gadara expulso. Jesus fez um favor para aquele lugar. Jesus fez um favor para aquele lugar. O cara tava outra pessoa. Eles viram um milagre acontecendo, porque pensa quanto tempo aquele cara não ficou daquela forma. E aí, expulsaram Jesus de lá. Isso vai acontecer com você. Como assim, Jana? Você vai incomodar. Porque quando a gente decide bater no peito e falar assim, eu vou ver o que eu sou, eu vou ver meu propósito e etc., as pessoas vão falar, você é maluca, mas você vai fazer isso, mas você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro, você vai mudar o status quo. E as pessoas não querem mudar. As pessoas querem que as coisas fiquem do mesmo jeito. As pessoas querem que aquilo ali fique ali. E quando eu falo as pessoas, é a gente também. Quanto que a mudança é tão indigesta pra gente o tempo todo? Por quê? Porque a gente quer ficar do mesmo jeito, por mais que seja uma merda. Por isso que é tão difícil mudar. Porque pra tu mudar, meu filho, tu vai ter que fazer uma força gigantesca, porque você vai perder coisas. Você vai ter que abrir mão de coisas. Você vai ter que abrir a mão desses porcos. Você vai ter que abrir mão desses porcos. Aí eu te pergunto, que porcos são esses que você vai precisar abrir mão? Que porcos são esses? Sabe por quê? Porque quando você começar a identificar com a sua essência, você não vai mais conseguir ficar nesse relacionamento abusivo, amor. Você não vai conseguir mais andar com certo tipo de pessoa. Não vai. Não vai. Você vai amar alguns amigos seus, mas não vai dar mais certo andar com eles. Por quê? Porque não bate mais. Não bate. Não vai dar mais pra tu ficar agindo como puta, que trabalha só por conta do dinheiro. Não vai dar mais. Desculpa falar desse jeito, um pouquinho mais agressivo. Não vai dar mais. Você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque a tua essência vai começar a te chamar. Vai. E algumas coisas da sua vida vão ter que mudar. Algumas coisas você vai ter que abrir mão. Você vai tomar alguns prejuízos.
Mas aí é o momento de você escolher o que você quer. O que você quer. E aí os porcos foram para lá, eles expulsaram Jesus. Muito interessante, por quê? Porque aquele homem, Jesus, vai pro barco para meter o pé, fez o que ele tinha que fazer. Para meter o pé, o que o cara chega e fala? Jesus, deixa eu ir contigo. O que Jesus fala para aquele cara? Não. Volta para sua casa. E aqui é interessante, sabe por quê? Toda vez que a gente está identificado com o mundo da forma, a gente fica alienado, tá? Então, por exemplo, você acorda com medo da conta, você acorda com medo de não dar conta, você acorda se sentindo uma bosta, você acorda... Já viu que todos os pensamentos, a maioria dos pensamentos que você teve hoje de manhã, você teve ontem, você teve é um looping eterno, que você não consegue... É o mesmo pensamento. E aí você quer viver uma nova vida, mas não vai dar certo, porque você tá naquilo ali. Tem um filme que eu amo, da Disney, que é Soul. Coloca aí no seu caderno, onde você estiver anotando. Eu espero que você esteja anotando. Soul. O Soul, no finalzinho, eles resgatam pessoas dos lugares e elas estão totalmente... Por exemplo, um tá lá, eu preciso fazer mais dinheiro, preciso fazer mais dinheiro. Eles começam a virar monstros. Quem já viu o Soul e viu isso? Eles começam a virar monstros, eles ficam repetindo aquilo ali. Eles se desconectam da vida. Cara, esse filme você precisa ver, tá? Eles se desconectam da vida e ficam numa ilusão. Preciso ganhar dinheiro, preciso ter um relacionamento. Ele não me ama. Ai, meu Deus, meu pai me abusou. Eles ficam naquela dor ali. Aquela dor é tão forte. Aqueles demônios são tão fortes que eles ficam ali naquele... Eles se desconectam da vida. O que Jesus fez com esse cara? Agora, meu amor, você vai se conectar com a vida de novo. Vai pra tua casa. Vai viver a vida. Não precisa fazer coisas grandiosas, não. Vai viver a sua vida. Vai cuidar da sua família. Quanto tempo você não cuida da sua família? Vai estar presente lá. E fala para as pessoas o que aconteceu contigo. Porque é natural quando algo acontece com a gente. A gente lembra da luz? Lembra da luz? Quando a gente acende a nossa luz, a gente vai inspirar outras pessoas. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas o que é interessante aqui é que Jesus fala, vai para sua casa. Não pediu nada extraordinário. Para aquele homem, ele falou assim, vai se conectar com a vida de novo. Vai viver, vai ser feliz. Vai ficar lá com a sua família, com o seu filho. Eu fico imaginando Jesus falando, vai ficar brincar com seu filho, meu filho. De carrinho. Quanto tempo? Você está aqui desconectado da vida. E eu te pergunto, quanto tempo você está desconectado da vida com os pensamentos que não faz sentido nenhum, que está totalmente conectado com esse teu falso eu. E esse teu falso eu que é conectado com essas memórias de dor, com esses demônios que você fica carregando aí, que hoje você precisa escolher exorcizar. Só que você só vai conseguir exorcizar isso se você se conectar com a tua essência. Toda vez que eu me conecto com a minha essência, eu exorcizo um demônio. Ninguém vai te salvar, meu amor. É a sua essência que salva. É Deus dentro de você que vai te salvar. O outro, às vezes, só está aqui num esforço colaborativo. Literalmente. Te ajudando a ver alguns aspectos seus ali. Amanhã a gente vai falar muito disso. Tá? Mas quem vai se salvar é você. Então, o que você escolhe hoje? Porque em algum nível aquele homem escolheu ver Jesus. Jesus não parou ali à toa. Sabe por quê? Porque quando você está pronto para a cura vem. A cura vem. Ninguém que se encontrou com Jesus, seja na época da Bíblia, seja agora, se conectou com Jesus aleatório. A pessoa, no seu coração, na sua essência, escolheu naquele momento se curar. Então, o primeiro passo aqui, escolha. Escolha exorcizar esses demônios, dê nome para eles. Ali são muitos, mas eu olho para você e falo assim, exorciza um por um. Qual é o demônio que mais te atrapalha hoje? É o demônio da preguiça? É o demônio da falta de propósito? Qual é o demônio? Qual é o demônio? Que é aquilo que te tira o sono, aquilo que te tira a paz. Qual é o demônio que está te impedindo de ver isso daí? E muito mais do que isso, se conecta com a sua essência. Não há
Toda vez que eu estou em sofrimento, é porque eu estou totalmente identificado com essas memórias de dor. Toda vez que eu estou em sofrimento, é porque eu não me conectei com a minha essência. Toda vez. Toda vez, pode olhar. Você nunca está chateado pelo que você acha que está. Você sempre está chateado porque você não se conecta com a parte maior sua. Porque quando você se conecta com a essência, você tem poder para mudar qualquer coisa. Quer uma coisa? Tá sofrendo porque você tá num relacionamento abusivo. Vamos botar. Ou porque não tem relacionamento. Quando você se conecta com a tua essência, você compreende que você cria a sua realidade. E aquela pessoa ali, ela só está num processo de esforço colaborativo, mostrando para você as suas próprias crenças sobre você. Elas estão ali, todas as pessoas, todas as situações da nossa vida, elas estão num processo de esforço colaborativo, te mostrando quais são os seus pensamentos predominantes. O que você pensa que você é. Então, se você acredita, por exemplo, que você sempre é a vítima, pode ficar tranquilo que você vai ter sempre um algoz para te vitimar. Pode ficar tranquilo. Se você sempre se comporta e acredita que você é uma vítima, você sempre vai se encontrar com um algoz. Sempre. Para sempre. Agora, se você acredita que você é protagonista, você também vai encontrar pessoas que colaborem com isso. E assim é. Se você acredita que todo mundo passa a perna em todo mundo, pode ficar tranquilo que você vai arrumar pessoas para passar a perna em você. Pode ficar tranquilo. Por quê? Porque é você que manifesta as coisas. Compreende? Faz sentido, gente? Coloca aqui nos comentários pra mim. Coloca aqui nos comentários se faz sentido. Se foi contribuição. E a Sol tá dormindo até agora. Tudo bem que eu taquei um lavanda com laranja aqui nela, né? Mas tá vendo como é que é bom a gente confirmar para nossa mente o que a gente quer? A gente confirmar e acessar a nossa essência. Primeira coisa, quando começou esse monte de coisa aqui acontecendo, a Sol vomitando e etc., eu falei com a minha essência, falei assim, ó, eu escolho ser contribuição lá. Então, me ajuda a resolver esses BO aqui. Me ajuda a resolver esses BO. E me ajudou. Olha que interessantíssimo. Jana, como é que eu acesso essa identidade? Se você tem alguma dúvida, coloca aqui, tá? Como é que eu acesso essa identidade? E Beatriz? Beatriz é minha sobrinha, gente. Ela me conhece desde que ela nasceu. Eu limpei a bunda dela. Ela pode falar o quanto eu mudei nesse tempo inteiro que ela tem de vida. Deve ter uns 20 e poucos. Gente, eu tenho uma sobrinha de 20 e poucos anos. A gente tá ficando velho. Mas tá bom, isso é só o mundo da forma. Eu sou eterna. A Beatriz tá aqui. Ela pode ver o quanto a Janaína já mudou e o quanto ela vai mudar. Porque eu não tô apegada à Janaína. Não tô. Eu tô aqui pra viver o que a minha essência pede e mudar quantas vezes for necessário. Porque é isso que a gente vai evoluindo. Tá tudo maravilhoso, tá tudo certo. Jana, como é que eu faço pra acessar a minha essência? Lembra que Jesus falou pro cara e pra família dele? E que eu falei aqui pra vocês, né? Dei uma volta pra vida. Vai pra vida. Esteja presente. Toda vez que você sai da presença, pode ver, todos os seus problemas é porque você tá no passado ou tá no futuro. Toda vez que eu tô conectada com a vida, com aqui e agora, vivendo aqui e agora, não tem sofrimento. Eu me conecto à essência. Jana, como é que eu vou saber disso? Sai do cabeção e sente. Toda vez que você tiver algum problema, toda vez que você tiver alguma coisa, para tudo e se conecta com o agora. Se conecta com esse momento. Quando eu comecei esse processo aqui de fazer essa live, senti o entusiasmo, né? O impulso de fazer isso aqui. Aí, toda vez que veio o problema pra mim, toda vez que eu sofri, por exemplo, ontem à noite, que eu sofri, eu falei assim, mano, eu tô com um RN. Minha filha não tem nem um mês, eu vou meter uma série de lives, eu sou muito maluca.
E aí, olha onde estava o sofrimento. Eu estava no futuro, mas eu sei que a minha essência pediu para eu fazer isso daqui. Então eu vou viver um dia de cada vez. Amanhã é o dia do perdão. Eu vou o dia inteiro pensar sobre o perdão. Eu vou me conectar com a essência e compreender o que a minha essência quer falar para a sua sobre o perdão. Então toda vez que você tem sofrimento na sua vida é porque você ou está no passado, sofrendo pelo que aconteceu, ou você está no futuro, achando que, ou se preocupando, ou achando que você vai ser feliz lá. Você precisa ser feliz aqui. Você precisa viver aqui. Porque quando eu me conecto à minha identidade e à minha essência, eu vivo um dia de cada vez. Quer dizer, eu vivo um agora de cada vez. Agora, o que a vida tá me pedindo agora? E a gente vai falar muito de... Gente, essa série tá incrível, tá? A gente vai falar de aceitação, a gente vai falar de perdão, a gente vai falar de um monte de coisa. Mas, hoje, aceita a vida como a vida se apresenta pra você. Volta pra sua família. Volta pro que é importante pra você. Se conecta com a vida. Sai dessa confusão, desse baralhamento. Presença. Aqui e agora. O que tá acontecendo aqui e agora? Se conecta com agora. E eu sei que é muito difícil, porque é muito difícil. Pra mim é muito difícil, pra todo mundo é muito difícil. Mas se conecta aqui com a vida. Nesse momento, a vida tá me pedindo um pouquinho mais de... Nesse momento era pra eu estar dormindo. Porque é o meu momento de dormir, porque daqui a pouco começa a maratona da noite. Mas a vida nesse momento tá me pedindo isso e eu podia estar me debatendo. Ou eu aceito o que a vida tem nesse momento e ao aceitar eu começo a tomar ações mais assertivas de acordo com a minha essência, não me debatendo. Então, viva a sua vida. Você tá vivendo a sua vida mesmo ou você tá igual o gadareno nos sepulcros vivendo a morte? Tá vivo, mas tá morto. Porque tá numa trama mental que não para nunca. É um teatro dos infernos. Tá sempre ansioso, tá sempre preocupado, tá sempre triste, tá sempre com drama. A Maria do Bairro, quem tem mais de 30 sabe o que é a Maria do Bairro, né, seu safado? Se tu não tem menos de 30, vai pesquisar o que é a Maria do Bairro. É uma novela mexicana. A Maria do Bairro encarna. E tá sempre numa trama muito louca. Isso é se desconectar da vida. Jesus fala o quê? Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Se conectar aqui e agora. Então, vai viver sua vida. Se conecte com a vida. Sai dessas tramas mentais. Exorciza esses demônios. Acessa a sua essência. Não tem como exorcizar esses demônios sem essência. Sem se conectar com a sua espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, gente, tira rótulo. Assim, você se conecta com a vida. E quando a gente se conecta com a vida, a gente se conecta com Deus. Dever de casa. Assistam Soul. Você que assistiu, assiste de novo com essa perspectiva. Vai te ajudar muito nesse processo. E começa a se olhar como um observador, sem se julgar. Olha pra você e vê. Vai acordar amanhã de manhã, tua cabeça vai começar assim. Ai, meu Deus, hoje vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Ai, meu Deus, hoje eu preciso de dinheiro, eu preciso falar com o cliente, eu preciso não sei o quê. Começa toda uma trama. Você precisa acessar algo dentro de você que observa esses pensamentos. Se você consegue observar esses pensamentos, é porque você não é eles. Você não é a sua ansiedade. Você não é a sua depressão. E aí Jesus olha pra você e pergunta, qual é o seu nome? A sua ansiedade não é. Você está ansiedade nesse momento, mas você, em essência, você pode mudar isso a hora que você quiser. Se você parar de se identificar com essa porcaria. Para de se identificar com a ansiedade, começa a aceitar o que ela vem te trazer e utiliza ela. Sabe por que você é ansiosa? Sabe por que você é ansioso? Porque você se identifica com a ansiedade. A hora que você parar de se identificar com a ansiedade e começar a tratar a ansiedade como uma amiga que vem mostrar partes suas que precisam ser curadas, você para de ser ansioso. Acabou. Porque quando vier, você sabe disso. Ai, Jana, mas é muito fácil. Eu podia olhar pra você e falar que é difícil, não é?
Só que tem todo um sistema que fala que pra você é difícil mesmo, que você tem que ir há muito tempo, que você vai viver, morrer ansiosa, etc. Não, não precisa. Não precisa mesmo. Se você aprender a acessar a sua essência e parar de se identificar com isso, você vai utilizar tudo a seu favor. Tudo a seu favor. O abuso. Eu utilizei o abuso a meu favor. Como assim, Jana? Eu parei de me identificar como a abusada. Não sou abusada, pô. Eu fui abusada, não sou abusada. Acabou. E eu utilizei o abuso como? O que isso aqui quer me mostrar? O que eu ganho com isso? Eu sou forte pra caramba. Eu consigo ver coisas que algumas pessoas que não passaram por isso não vê. Ai, Jana, mas você queria... Não queria nada disso, gente. Mas já que aconteceu, a gente lida com o que acontece. É mundo adulto. A gente lida com o que acontece. A gente não lida com suposições. O que tá acontecendo aqui? E aí, como existe um esforço colaborativo, a gente precisa entrar um pouquinho de contexto, senão você vai ficar louco aí, vai pular dor média altura. Tá todo mundo no esforço colaborativo aqui. Inclusive eu e o abusador. Então começa a utilizar tudo, para de se identificar com as coisas. Para de se identificar com a pobreza, para de se identificar com isso tudo, utiliza tudo a seu favor. Utiliza tudo. Porque se você consegue observar os seus pensamentos, você consegue compreender que você não é os seus pensamentos, você é o observador. Quem é esse observador? A essência. E é com isso, com essa pulguinha que eu vou te deixar aqui. Porque amanhã tem mais. E amanhã a gente vai falar muito disso. A gente vai falar muito de observador, a gente vai falar muito de esforço colaborativo, a gente vai falar muito de ator. E a gente vai falar de perdão de uma forma que você talvez nunca ouviu falar. E é lógico que eu vou utilizar o cara que é chamado Caminho, Jesus. Porque ele tá aí, né? Então a gente usa tudo. E ele quer se manifestar através disso. O crístico, o cristalino, quer se manifestar através de mim. Ele vai se manifestar então. Ok? Fez sentido, gente? Foi muita campanha de oração para sua volta. Então, se você é abundante, próspero, o que você vai fazer? Você vai começar a agir dessa forma. Chama todo mundo para estar aqui amanhã. Amanhã eu vou estar aqui às 21 horas. Entendeu? Pra gente bater um papo. E amanhã é o caminho do perdão. Coloca aqui nos comentários. Tira um print. Coloca nos seus stories. Chama as pessoas pra cá. Eu acredito muito que esse conteúdo pode salvar a vida das pessoas, literalmente. Então, assim, a gente vai falar de uma forma muito profunda. Eu não quero trazer mais do mesmo, eu quero que você olhe pra você. Eu quero que você olhe pro seu próprio caminho. Quero que você faça as suas próprias conclusões. Eu quero que você se questione. Eu quero isso tudo, beleza? Então, amanhã vocês vão estar aqui. Coloca aí nos comentários. Chama todo mundo. Chama pelo menos um. Tipo, chamar todo mundo não. Chama um pra estar aqui. Se você chamar um, já tá maravilhoso. Beleza? Amores, Milena, Camila, Gabi, gratidão, 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 tá? Estou anestesiada, muita gratidão por esse papo. Marcos Paz tá aqui, que delícia. Gratidão, gratidão. Muito bom. Então, amanhã a gente volta, tá? E chama mais um. Vai ser lindo demais esse processo aqui. Esse caminho. Ah, dá um sorriso pro frente. Tem, gente. Foi. Beijo, meus amores. Até amanhã, tá bom?